Olá, tudo bem? Nesse vídeo de hoje eu vou trabalhar com vocês uma das questões mais relevantes a respeito do direito médico. Afinal, qual é o melhor certificado? Eu sou Oswaldo Simonelli, especialista em direito médico. Seja muito bem-vindo ao nosso Descomplicando o Direito Médico. Opa, e aí, tudo bem? Nesse vídeo de hoje eu quero levar um papo muito sério com você. Não apenas, mas principalmente com aqueles que estão se formando na faculdade de Direito, que estão pretendendo ingressar no mercado de trabalho, que não estão tão interessados assim em concurso público e querem conhecer essa nova área do direito que se chama Direito Médico. Pois bem, para isso eu tenho que pedir uma pequena licença para você. Até para contar um pouquinho da minha história, enfim, como é que eu entrei no direito médico. Eu prometo que eu vou ser muito breve com relação a isso, focado no que nos interessa aqui nesse vídeo, que é trabalhar a questão dos certificados. Eu entrei no direito médico até meio que por acaso, eu estava meio desempregado, eu tinha trabalhado um pouquinho com direito trabalhista, direito tributário, era a minha maior especialização, digamos assim, na época da faculdade, de estágio e tal. Até que eu acabei ingressando num escritório que prestava serviço para a Federação e para o Sindicato das Santas Casas aqui do estado de São Paulo. E aí foi que essa minha aventura, então, no direito médico começou. Eu comecei a me interessar, a entender um pouco o que era essa relação, como é que se trabalhava dentro de uma Santa Casa, dentro de um hospital, qual era a importância de uma assessoria jurídica efetiva nessas áreas, as grandes dificuldades. Ali eu trabalhava muito com o SUS, e o que a gente conseguia buscar de informação naquela época era o tal, o chamado direito sanitário, né? Então a gente conseguia informações muito importantes a respeito do direito sanitário. E aí, um período depois, eu fiquei um ano e pouco, 2 anos com as Santas Casas, eu fui aprovado num concurso, entrei para trabalhar no Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo, isso foi no ano de 2002. Então, são 17 anos já trabalhando no Conselho de Medicina, no sistema conselhal médico. E aí é que eu comecei realmente a ter as dificuldades práticas do dia a dia, porque aí eu comecei a ter contato com processos éticos, questões relevantes da medicina, casos de grande repercussão, e eu sentia que eu ainda não estava tão preparado para isso. Então, qual foi o meu primeiro pensamento? Vou buscar uma especialização, vou tentar fazer alguma coisa que eu possa entender, compreender melhor o que acontece aqui. E naquela época não tinha nada a respeito disso. A minha primeira pós, então, eu parti para o direito público. Conselho de Medicina, para quem não sabe, está na hora de saber, hein? Dá uma olhada nos outros vídeos aqui, mas para quem não sabe, é um órgão público, é uma autarquia. Então, eu fui atrás do direito público para entender melhor direito administrativo, direito constitucional, como aplicar esses princípios gerais tal, dentro da autarquia. Mas aquilo, obviamente, não me foi suficiente. Por quê? Porque me trouxe informações gerais, amplas, em que claro que foi excelente, eu tive excelentes professores, eu fiz a pós-graduação na Escola da Magistratura aqui de São Paulo, então, professores muito bem selecionados, e que me trouxeram uma boa visão, mas ainda nada muito específico. Aí eu decidi tentar fazer o mestrado na saúde pública da USP, e aí é que eu passei por uma saga complicada, porque eu fiquei 3 anos lá como aluno ouvinte, fazendo várias matérias, mas sem conseguir um orientador que me adotasse, digamos assim, porque esse é um problema no mestrado. Depois eu vou falar um pouquinho sobre isso com vocês, mas eu não consegui um orientador, alguém que me desse de fato uma noção exata do que era o mestrado, o que eu deveria estudar, enfim. Mas posso dizer que foi um momento de muito crescimento na minha carreira, porque apesar de eu não ter conseguido o certificado de mestrado naquela época, eu passei por muitas aulas interessantes, principalmente sobre saúde pública e direito sanitário. Tinha uma grade, a grade curricular lá tinha uma matéria específica de direito sanitário, e eu acompanhei essa matéria por 1 ano, depois mais 1 ano. Então posso dizer que ali eu comecei a entender um pouco melhor a relação do direito com a saúde, sempre com esse viés mais da saúde pública. Pois bem, não consegui, passei 3 anos lá fazendo várias matérias, como eu disse para vocês, matérias boas, tá? Que me agregaram muito valor, que me trouxeram muita informação, mesmo, e aí é que é a tônica do vídeo que eu quero bater bastante com vocês aqui, mesmo sem ter nenhum certificado desse período, tá bom?
Aí então eu resolvi voltar para a área do direito, fui fazer outra pós-graduação em processo civil, que é uma ferramenta de trabalho de todos nós, né? Se a gente não conhecer processo civil, não adianta nada a gente entender de direito médico, por exemplo. Você não vai saber o que fazer com determinada demanda se você não souber utilizar as ferramentas processuais corretas. Então, primeira coisa, eu acho que se alguém que está assistindo esse vídeo está pensando em alguma pós-graduação, eu não tenho muita dúvida, faça processo civil. Claro, se você vai atuar em direito penal, faz processo penal. Enfim, se você vai atuar com trabalhista, faça processo trabalhista. O que eu quero dizer é o seguinte, estudar o direito processual é muito, muito, muito importante, tá bom? Em qualquer área de atuação que você vá atuar, certo? Então, estude direito processual, é extremamente importante. Por que eu digo isso? Porque na minha trajetória, eu acho que os cursos de direito material ou pós-graduação em direito material são excelentes, tal, mas a gente consegue, digamos assim, se virar um pouco mais sozinho se a gente tiver mais... nossa, me fugiu a palavra agora. Se a gente for mais dedicado, se a gente for mais programado, enfim, se a gente conseguir ser mais disciplinado, esse é o termo. Se a gente conseguir ser mais disciplinado, a gente consegue até aprender sozinho o direito material. O processual já é muito mais complicado de ser autodidata, digamos assim. Então, o que eu digo, assim, claro, vamos estudar de tudo, mas é muito importante o direito processual. E aí eu acabei ficando assim um bom tempo. Em 2005 eu assumi a chefia do departamento jurídico e aí sim eu tive que mergulhar fundo nos assuntos, porque como chefe não dá mais para cometer deslizes. E depois assumi a superintendência jurídica, tal, passei um tempo na superintendência, mas aí eu já tinha uma bagagem muito grande. E acho que o grande diferencial em termos de bagagem para mim foi o meu mestrado. O mestrado que eu fiz, comecei também, aí eu fui para a Escola Paulista de Medicina, ligada à Unifesp, né, a Universidade Federal aqui de São Paulo, em que aí eu consegui mergulhar fundo no que eu realmente pretendia aprender, que é a relação da medicina com a sociedade. Não é mais a medicina com o direito. A relação da medicina com o direito eu aprendi já nos meus inícios, nos anos iniciais de trabalho no CRM. Agora, eu queria realmente entender a relação da medicina com a sociedade. Não é? Como é que a medicina, olhando por dentro, ela se relaciona com a sociedade, não só a medicina, as profissões da saúde em geral. Então, nesse meu mestrado, que eu fiz entre os anos de 2014, 13 mais ou menos, até 2017, foi 4 anos, sim, 4 anos para fazer o mestrado, porque a via sacra foi a mesma. Entrei como aluno ouvinte, fiquei 2 anos como aluno ouvinte, até consegui um orientador que pudesse me adotar lá dentro e tal. Então, e aí sim, como todo bom advogado, né, eu sempre acreditei no poder do certificado. Vou até escrever na lousa aqui, para a gente seguir a linha de raciocínio. Então, eu sempre acreditei no poder do certificado. E eu pensava, esse documento tem poder, é esse documento que vai me levar um passo além do que eu estou hoje. Então, eu sempre apostei muito as minhas fichas no certificado. O certificado de mestrado, eu não peguei ainda. Nós estamos em 2019, eu estou gravando esse vídeo em 2019, eu me formei em 2017, eu não fui buscar ainda. Por quê? Porque eu percebi que, na verdade, o poder não está no certificado, tá? O poder está no que vem antes. O poder está no aprendizado que eventualmente vai te levar até o certificado, tá? Eu tenho a declaração de conclusão de curso, por isso que eu me coloco como mestre, tá? Mas eu não tenho o certificado bonito, em papel, enfim, bacana e tal. Mas eu aprendi que o que vem antes do certificado é mais importante, muito mais importante, tá? Porque ali eu tive aula de antropologia em saúde, eu tive aula de saúde coletiva, foram tantas matérias legais que me deram uma visão muito, muito, muito poderosa do que é a relação entre a medicina e a sociedade, a relação da saúde com a sociedade. Eu pude ver por dentro, eu pude compreender de maneira definitiva aquilo que eu sempre comento com vocês, que é a linguagem da relação da saúde com a sociedade, a linguagem própria. E esse é o grande diferencial. Eu ainda vou preparar um vídeo sobre isso, falando só
dessa questão da linguagem. A gente tem que quebrar essa barreira. A gente é muito acostumado, e nossa, se eu falar para vocês o tanto que eu já dei de palestras, o tanto que eu já assisti de palestras, se a gente do direito não quebrar um pouco esse distanciamento que existe com o leigo, principalmente em relação à nossa linguagem, a gente não vai conseguir a aproximação necessária para ter sucesso na nossa carreira, tá? Então a gente tem que descer um pouquinho às vezes e compreender a linguagem do outro, tá? Isso é essencial para a nossa evolução e para o nosso sucesso profissional, tá? Então a gente tem a nossa linguagem própria. Quando eu vou falar para advogados, eu tenho uma linguagem muito diferente de quando eu vou falar para médicos, por exemplo, tá? São formas de abordagem diferentes. E foi aí então que eu comecei a perceber que certificado não é sinônimo de sucesso, tá? Certificado não é sinônimo de sucesso. É só a gente ver quantas pessoas a gente conhece. Olha para o lado, pensa, tenta lembrar alguns amigos. Se você mesmo não estiver nessa situação, e se tiver, está tudo bem. É por isso que eu faço esses vídeos, para tentar te arrancar dessa zona às vezes até de conforto que você está em cima dos seus certificados, para poder te tirar disso e te trazer para o mercado, para o sucesso mesmo profissional, né? Então assim, tem gente que não sai dos bancos acadêmicos, faz 1 milhão de cursos, depois pós-graduação e tal, mas não deslancha. Por quê? Porque fica preso nisso daqui e não nisso daqui. Fica preso no certificado e não no aprendizado, tá? Então, só certificado não resolve. Fora a quantidade de gente que fica pelo caminho mesmo. Gasta um dinheirão, investe em certificado, não investe em curso, investe em certificado, que é diferente, e depois fica pelo caminho, né? Então, assim, eu mesmo já passei por isso em alguns momentos, de fazer cursos, e não parar para pensar o que de fato aqueles cursos estão me agregando, né? É gostoso voltar para casa com um certificadozinho bonito e tal. Eu tenho, sei lá, algumas caixas de certificados lá que, enfim, foram só certificados, não trouxeram o aprendizado necessário. Eu demorei um tempo até compreender isso, tá? Isso porque também nunca me explicaram a real diferença e a necessidade de cada tipo de estudo que a gente tem atualmente. Então a gente hoje é metralhado com uma quantidade enorme de possibilidades de cursos, até na área do direito médico estão começando a surgir. Vocês devem receber direto anúncios aí de cursos de direito médico, cursos milagrosos, tal, não sei o quê. Cuidado, porque vocês têm que pensar que é o dinheiro de vocês que vocês estão investindo. Então vocês têm que analisar bem as propostas e ver aquilo que de fato, e aí você não vai pela proposta, você vai pelo que você quer, pelo que você pretende com aquele estudo. Esse é o mais importante, tá? Não é só entrar num curso porque você acha que aquele curso é bom para quê? É bom para quem? Você tem que analisar o que você de fato pretende fazer com ele, certo? Então a gente tem pós-graduação, a gente tem extensão, cursos livres, mestrado, doutorado, pós-doutorado, cada um com a sua importância. A gente não pode diminuir, mas esse aqui é um mestrado, esse aqui é só um curso livre, porque as propostas são diferentes. As propostas são absolutamente distintas, cada um deles tem a sua importância na vida profissional e acadêmica de cada um, né? Mas se você não tiver a noção exata do que cada um pode significar, o que cada um pode trazer para você de benefício, você vai ficar rodando em círculo, você não vai conseguir o mais importante, que é ter de fato a segurança jurídica, a segurança prática para trabalhar no dia a dia, que é o que vai garantir o seu sustento, porque a gente vive da nossa profissão. Ninguém passa por uma graduação difícil como é a do direito, e depois mais difícil ainda porque tem uma prova. A gente passa por uma prova que a Ordem dos Advogados aplica para não fazer nada com isso. Enfim, a gente não passa por tudo isso para depois ter insegurança na hora de atuar, né? E aí atingir o sucesso profissional. Ninguém aqui está trabalhando no direito para passar o tempo. Quer dizer, tem gente até que tem, mas na grande maioria nós estamos trabalhando para chegar ao sucesso profissional. E o sucesso profissional varia de cada um. Não existe o sucesso profissional padrão, certo? Então, e o sucesso profissional não está vinculado necessariamente ao certificado que você tem, tá bom? Então, assim, eu nunca defendi, pelo amor de Deus, antes que cheguem os haters, porque a gente sabe que em tempos de internet a gente tem que falar com todo mundo de uma maneira clara, porque as pessoas interpretam às vezes de forma equivocada o que a gente está dizendo. Então, assim, antes que me interpretem mal, venham aqui malhar o meu vídeo,
eu nunca defendi a falta de estudo. Eu acho que estudo é fundamental. O que eu sou é um crítico com relação à forma de estudo que a gente tem, o que você pretende fazer da sua vida. Né? A gente tem que estudar e muito, e sempre, e não parar de estudar, principalmente para atuar no direito médico, eu não tenho a menor dúvida. Mas o que eu questiono é isso, é o valor de cada certificado que eu mencionei acima. Certificado, não aprendizado, tá bom? E eu vou tentar, o que eu estou tentando fazer nesse vídeo aqui justamente é descomplicar um pouquinho para você, para que você possa entender e seguir aquele caminho que for mais interessante. Então assim, a gente começa a nossa vida acadêmica por onde? Pela graduação. A nossa vida profissional por onde? Não é acadêmica. A nossa vida profissional a gente começa por onde? Pela graduação. Eu escolhi Direito, muitos, de repente você que está aqui me assistindo, também escolheu Direito e já tem outras, né? Eu me lembro que tinham colegas que faziam 2 faculdades ao mesmo tempo, Administração e Direito, Filosofia e Direito, Ciências Sociais e Direito, né? E agora tem muita gente da área da saúde que também está fazendo Direito, enfermeiros, biomédicos, médicos e tal, buscando esse aprendizado na área do direito. Claro que aqui o certificado é essencial, porque se você não tiver o certificado, você não é considerado graduado. Mas, se você não tiver o aprendizado, o que vai acontecer? Primeiro que na área do direito você não vai conseguir passar na prova da OAB, né? Já vai ser a sua primeira dificuldade. E se você não tiver o aprendizado necessário, você não vai conseguir trabalhar. E no primeiro momento que você trouxer um prejuízo para o seu cliente, você vai sentir o tamanho da responsabilidade que é atuar na advocacia, certo? Então, a questão é que o nosso formato educacional é muito complicado. A gente vê, o nosso que eu digo é o brasileiro, né? A gente vê que o jovem, ele é pressionado a partir dos 15, 16 anos a definir o que ele vai fazer pelo resto da sua vida. Né? Todos nós provavelmente já passamos por isso. Eu passei por isso, eu fiz a faculdade de Direito com 17 anos, terminei o meu primeiro ano, eu fiz 18 anos no final do primeiro ano da faculdade, eu não sabia o que eu estava fazendo lá dentro. Então, essa pressão é muito ruim, porque isso vai levar muita gente depois a fracassar lá na frente, porque é difícil você entrar nos eixos depois. Eu cheguei muito perto de desistir, até mesmo durante a faculdade, eu não tinha certeza se era isso que eu queria, mas você coloca uma carga de pressão como se o sucesso profissional dependesse da graduação. É importante ter uma faculdade, a gente ouve isso dos nossos pais desde criança, tem que ter uma faculdade, tem que ter uma faculdade, tem que ter uma faculdade, mas a gente vê a quantidade de pessoas que, mesmo sem uma faculdade, conseguem ser empreendedores na vida, enfim, tal. Mas, ok, o que eu acho é que a gente precisaria pensar num outro sistema. Na Europa, os jovens, por exemplo, passam, depois que terminam o ensino básico, fundamental, sei lá, médio, sei lá qual é o nome que tem hoje, mas na minha época era o colegial, é comum eles ficarem 1, 2 anos viajando pela Europa, sem compromisso, conhecendo a Europa, conhecendo outras culturas, tal, até formar de fato a sua natureza, descobrir a sua essência e aí sim buscar uma profissão específica. Então, não é justo o que é feito com os jovens aqui no nosso país, fora a qualidade da educação, aí é outra história, não é o objetivo do nosso vídeo, mas eu sei que muita gente, assim como eu, entra numa faculdade de Direito sem ter noção exata do que vai fazer depois que se formar. Se vai a escritório, se vai para concurso, enfim, ou se vai atuar no direito médico. Agora, a partir do momento que você escolhe uma área, e acredito que você esteja efetivamente interessado no direito médico, já que está aqui comigo acompanhando esse vídeo, vou tentar te passar algumas informações para clarear um pouco as suas ideias. Primeiro que eu já fiz um post específico sobre como iniciar seus estudos no direito médico, acho que está lá no Instagram, então dê uma olhada lá, para você ter uma ideia. Assim. Então, antes de começar a gastar dinheiro com isso, dá uma olhada lá no meu post para ver se você tem mesmo o pique, se você tem a pegada de aprender direito médico. Lá tem todas as orientações básicas para iniciar como autodidata mesmo no direito médico e ver se é isso mesmo que você pretende fazer. Tá? Não se aventura, porque senão você vai gastando dinheiro e não consegue definir de fato o que você vai fazer para o resto da vida. E é importante, porque quanto antes você decidir, obviamente que você começa a se especializar antes, começa a formar a sua base de conhecimento, né? A sua bagagem, você vai aumentando a sua bagagem e aí você passa a ter uma atuação muito mais efetiva, muito mais firme na sua carreira profissional, certo?
Tem alguns outros vídeos aqui no meu canal mesmo do YouTube, mais antigos, sem toda essa tecnologia que vocês estão vendo aqui, sem esse cenário bacana e tal, mas em que eu já tentava dar algumas dicas sobre as áreas possíveis de atuação dentro do direito médico, sobre as áreas que vocês podem atuar dentro desse ramo. Eu, inclusive, devo regravar esses vídeos em breve, porque, obviamente, que aí fica muito mais legal, com um melhor áudio, uma melhor imagem, enfim, fica mais bacana, mas ouçam esse conteúdo, é legal, é importante saber quais são as possibilidades de atuação, afinal de contas, no direito médico. Mas chegando à questão dos certificados, vamos tentar compreender o que eles significam, principalmente em uma área nova, como é o direito médico, tá certo? Então a gente tem assim, fora das instituições de ensino superior, tá? Faculdades em geral, a gente tem os chamados cursos livres, cursos de extensão, cursos de aprimoramento. Esses são cursos basicamente especializantes. Tá? O que significa? São cursos em que não há um controle direto do MEC. Eu falo que não há um controle direto porque nem faculdade é controlada pelo MEC, mas a faculdade tem o registro no MEC. Esses cursos não precisam ter registro no MEC. Qualquer pessoa que tem algo a ensinar pode ministrar esses cursos. Certo? Então, pode inclusive emitir certificado, porque são certificados baseados que não têm valor acadêmico. Esse que é o ponto. Não tem pontuação acadêmica. Então, são cursos livres, em que você vai se especializar em uma determinada área. Né? Então, é isso. Se você acha que você tem sei lá, você cozinha muito bem, você pode montar um curso livre, você vai fazer um churrasco maravilhoso. Então, você vai montar um curso livre, lá, como elaborar a carne perfeita para o seu churrasco e tal. Então, e aí você pode até emitir certificado, isso é um curso livre. E você vai tornar alguém o quê? Especialista em churrasco. É isso que você está se propondo, tá certo? Então, esse é o formato. Tá? Um exemplo até aqui, enfim, esse vídeo não é para falar disso, mas quem me conhece há algum tempo sabe. Eu tenho um programa de formação em Direito Médico, que é um curso livre, que eu elaborei, enfim, com toda a minha bagagem de professor há 15 anos já, professor de Direito Médico, né? Formei tanta gente boa aí que hoje está no mercado vencendo, e eu sinto muito orgulho e muito prazer em ver os meus alunos vencendo mesmo, tendo sucesso na carreira. O meu trabalho pesado é para isso, e você sabe melhor do que ninguém, porque você vê o quanto de conteúdo gratuito que eu disponibilizo aqui, imagina para os meus alunos. Mas enfim, tem toda uma metodologia própria, tal, mas que vai formar o quê? Especialistas na área, né? Especialista. Por quê? Porque eu dou todas as bases para que aquela pessoa possa trabalhar com segurança. E aí a gente tem uma grande diferença que precisa ser definida, e bem conceituada, que é especialista e pós-graduado. São duas coisas diferentes. O especialista é aquele que domina determinado assunto ou tema. É isso, né? Compreendendo e ensinando o que de fato envolve a atuação naquela área. Eu posso nunca ter feito um curso de mecânica, mas eu sei mexer em um motor de carro como ninguém, porque eu aprendi com meu pai, que aprendeu com meu avô. Não é o meu caso, tá, gente? Eu só sei dar partida no carro e mais nada. Quando começa a acender aquelas luzinhas no painel, eu fico completamente maluco. Mas enfim, você pode ter um mecânico que é especialista em, sei lá, Mercedes. O cara nunca foi fazer um curso na Mercedes, mas o pai dele já mexia com Mercedes, o avô dele já mexia com Mercedes, isso passou de pai para filho, e o cara é o maior especialista em Mercedes do Brasil. Qual o certificado que ele tem na parede? Nenhum. Ele tem o quê? Os resultados. O cliente leva o carro quebrado e sai de lá com o carro funcionando. Esse é o especialista, tá certo? Então assim, só que aí você tem o outro, né, que fez um curso próprio de no mínimo 360 horas aula, aprendeu a mexer no mesmo carro e é pós-graduado, na parede dele tem um certificado. Um sabe mais que o outro? Não necessariamente. Tá? Por quê? Porque de repente esse segundo não ficou preso ao aprendizado, só ao certificado. E aí ele passou 360 horas sem abrir um capô de carro. Né? Pode ser que sim, pode ser que ele até vá conseguir mexer, né? Pode ser que até que ele vá conseguir mexer bem nesse carro, enfim, tudo bem, mas não necessariamente um sabe menos que o outro, entendeu? Então assim, o especialista, um é especialista, o outro é pós-graduado e que obviamente também é considerado um especialista porque ele tem a pós-graduação, tá certo? Então o que eu quero dizer é o seguinte, especialista não necessariamente precisa ter um certificado, tá? O pós-graduado ele tem um certificado e é considerado em tese um especialista,
se ele não pôr a mão na massa, se ele não mexer na terra lá e sujar a mão dele, ele vai ser só um especialista de certificado. E aí, você que tem um Mercedes vai levar o seu carro onde? No cara que só tem o diploma ou no que entrega o carro funcionando e bacana? Né? É no outro, pode ter certeza disso. Tá? Então, se criou esse conceito de especialista ligado à pós-graduação. E até na medicina tá? Porque na medicina é diferente. Na medicina a gente tem toda uma estrutura de especialização médica através da Comissão Nacional de Residência, é uma comissão tripartite, né? Comissão Nacional de Residência Médica, Associação Médica Brasileira, Conselho Federal de Medicina, e aí para se formar um médico especialista, tal. Mas isso dentro do campo ético. Você vai dizer que um médico que se formou na década de 70, que só trabalha com crianças, não sei o que, a vida inteira não pode ser considerado um pediatra? Pode, ele só trabalhou com isso, ele é um especialista na prática. Ele não pode se dizer especialista, aí tem todo um regramento da medicina, que também merece um outro vídeo. Mas o fato é o seguinte, o seu cliente vai procurar o especialista que sabe resolver, não é o especialista que tem certificado, tá bom? Isso eu também vou falar rapidinho daqui a pouquinho com vocês. E aí então a gente tem a tal da pós-graduação, saindo dos cursos livres. A pós-graduação é estruturada sob a responsabilidade de uma instituição de ensino superior, registrada no MEC, emite um certificado válido em todo o território nacional, certo? Um certificado acadêmico, ok? Como pós-graduado, tá? É um certificado com valor acadêmico, que não tem, a mesma coisa, se eu for fazer uma pós-graduação, sei lá, no exterior, em algum país da Europa, sei lá, não necessariamente ela vai ter valor acadêmico no Brasil se eu não revalidá-la. Eu preciso revalidar no Brasil para ela ter esse valor acadêmico. Senão ela é o quê? É um título de especialista. Você é especialista porque você foi fazer a especialização lá fora. Ponto. Você não é pós-graduado. Vocês estão conseguindo entender a diferença? É uma diferença, na verdade, de cunho acadêmico. Tá? Isso que é importante que vocês tenham de maneira muito clara isso. Então, a proposta de fato da pós-graduação é fazer com que você se especialize no assunto, que você aprofunde, mas de forma muito mais acadêmica do que prática. Os cursos livres, em geral, têm um viés mais prático, mais profissionalizante. Esse acho que é o ponto. E dentro da pós-graduação a gente tem dois formatos. A gente tem a lato sensu e a stricto sensu. A lato sensu é a mais comum, é a pós-graduação que a gente vê por aí, né? Faça pós-graduação em direito médico e tal. O stricto sensu entra então o mestrado, o doutorado, tal. E aí sim com uma proposta mais acadêmica ainda do que prática, tá? Se bem que hoje em dia já tem algumas faculdades criando o tal do mestrado profissionalizante, justamente para tentar diferenciar um pouco, porque o mestrado acabou se tornando uma coisa muito distante da realidade prática, tá? Isso é um fato. A gente vê que a produção acadêmica acaba ficando distante da realidade prática, e isso num determinado momento pode trazer alguns prejuízos até para o ensino, porque justamente a existência de uma estrutura acadêmica forte é você poder fazer trabalhos, desenvolver pesquisas com cabeças pensantes que vão trazer bons resultados na prática, certo? Então, quando você está dentro de uma faculdade de medicina, você tem os projetos lá que envolvem pesquisa com seres humanos, que tem que ser aprovado no Comitê de Ética em Pesquisa, que é vinculado ao Comitê Nacional de Ética em Pesquisa e tal, justamente por quê? Porque você vai tentar trazer algo de bom na prática. Ou seja, no final das contas, está todo mundo buscando o quê? Um resultado. É isso que as pessoas estão procurando através dos seus estudos, é isso que você também tem que procurar. Então, assim, obviamente que esse é um certificado de grande valor, né? Na medida em que te diferencia, você deixa de ser especialista e passa a ser um mestre na sua área. Depois vem o doutorado, pós-doutorado, enfim. Também aí não vou me alongar muito, porque senão a gente fica falando demais, mas cada um desses, na verdade, vai aumentando o grau de complexidade, né? O doutorado, o pós-doutorado, enfim, você tem que ter uma dedicação acadêmica muito grande. Em alguns momentos até uma dedicação exclusiva, porque você não consegue estudar o suficiente, trabalhando e cuidando do seu dia a dia, e ainda assim se dedicar ao doutorado ou ao pós-doutorado, né? Inclusive porque as teses que vão ser elaboradas, alguns no mestrado chamam de dissertação de mestrado, mas no geral a gente fala de tese, né? Tem que ter uma relevância social grande. Esse é o objetivo do estudo acadêmico nessas áreas. Você tem que apresentar algo que para a sociedade seja de fato importante, para o aprimoramento daquela área específica que você está justamente se dedicando, certo? Então assim, claro, isso que eu estou passando para vocês é uma análise meio rasa, mas que serve para você aí tentar observar
qual é o caminho que você efetivamente quer seguir, o que de fato você quer fazer. Se você pretende ser um acadêmico, se você pretende ser um prático, e tá tudo bem você escolher um ou outro ou tentar conciliar os dois, né? O fato é que o prático, ele tem uma análise muito mais focada o quê? No mercado, no sucesso profissional, em buscar clientes, em resultados financeiros e tal, enquanto que o acadêmico tem um viés um pouco mais filosófico, de estudo, de aprimoramento, digamos assim, numa visão macro, né? E os dois são extremamente importantes para o desenvolvimento do direito médico, tá? Só que no Brasil, infelizmente, o acadêmico ainda não é muito valorizado financeiramente. As bolsas são baixíssimas, as bolsas para estudo e tal, são valores que a pessoa não consegue sobreviver delas, por exemplo. Você tem que dar aula, você tem que fazer outras atividades, escrever livros, tentar vender livros, fazer outras atividades acadêmicas para poder sobreviver efetivamente desse mercado. Mas é um mercado bom, interessante. Eu adoro a academia. Apesar de todas as críticas que eu tenho com relação à academia, principalmente à produção acadêmica e principalmente no direito. Você que já fez pós-graduação, pensa no tamanho da sua sala, quantas teses ou TCCs, né, que são os trabalhos de conclusão de curso, quantos desses de fato viraram livros ou foram publicados, tal? Pouquíssimos. Tá? Por quê? Porque a produção acadêmica que é feita nesses cursos é para você conseguir o tal do certificado, não é baseado no aprendizado. Então toma muito cuidado para não cair nessas armadilhas, tá bom? E daí é que eu vou chegar finalmente na proposta, quer dizer, qual é o melhor certificado, né? Certificado é aquele que vai te trazer aprendizado e resultado, tá? Aprendizado para você chegar no resultado. Por quê? Porque é o que o seu cliente vai procurar em você no final das contas, ele quer saber os seus resultados. Não adianta nada você estudar pra caramba e não conseguir ganhar um processo, tá certo? E quando eu digo ganhar processo, não é assim prometer resultado para o cliente, não é isso, até porque o resultado que eu digo não é o resultado processualmente falando, é aquilo de acordo com a expectativa do seu cliente. É saber, por exemplo, que se ele tem um caso praticamente perdido, você consegue minimizar os danos desse processo e dizer, olha, você ia perder 100, você perdeu 10. Esse é um resultado fundamental, tá certo? Então, assim, você vai ter um monte você pode ter um monte de certificações, várias, tudo na parede, bonito e tal. Isso vai trazer para o quê? Valor no momento da contratação. Claro que vai trazer valor, eu não tenho dúvida. Mas se esses certificados não se traduzirem em resultado, a sua reputação acaba se encerrando de maneira ruim, né? Os clientes acabam não confiando muito em todos esses certificados que você tem. Por isso que eu insisto tanto em algumas metodologias de ensino voltadas ao resultado prático. Qual é? Uma delas, que eu vou dar o exemplo aqui, vocês podem procurar os vídeos aqui no canal, é o estudo da jurisprudência. Qual é a forma de você manejar melhor um processo para o seu cliente, compreendendo o que a jurisprudência está decidindo? Porque eu não posso dizer para ele, olha, esse processo seu pode seguir esse rumo quando a jurisprudência diz outro absolutamente distinto. Então, o estudo aprofundado da jurisprudência é extremamente importante. Então, gente, no fundo, qual é o melhor certificado? É aquele que você vai escolher para te trazer os melhores resultados para o seu cliente, tá certo? Que vai trazer para o seu cliente a segurança necessária para confiar em você. Porque quando ele começar a conversar com você, ele já vai sentir se você só tem certificado ou se junto com o certificado você tem aprendizado, tá bom? Muito obrigado, espero que eu tenha conseguido colaborar um pouquinho para clarear suas ideias a respeito do estudo no direito médico. Conta sempre comigo aqui, tá? Se inscreve no canal, deixa aqui os seus comentários, vamos debater esses assuntos tão legais sobre o direito médico, tá bom? Vamos em frente, muito obrigado e até o próximo, valeu!